Olá, pessoal. Aqui é a professora Olívia. Eu vou falar com vocês sobre a revisão de Direito do Trabalho para a PPPU da terceira unidade, que vai acontecer agora, dia 1º de dezembro, a partir das 7h45, certo? A fase da gente é voltada para a execução, né? A execução trabalhista. Algumas coisas são parecidas, similares com a do processo civil, como a gente sempre tem visto em sala de aula. E aí, a execução trabalhista, né, depois que ocorre o trânsito em julgado, as partes agora, após a reforma, elas têm que requerer. Antes da reforma trabalhista era de ofício. Transitando em julgado, o juiz ele já podia iniciar os trâmites executórios, mas agora a parte ela precisa provocar a execução através do cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença nada mais é do que essa provocação da parte vencedora para que se inicie os atos expropriatórios, a execução propriamente dita. Aí, iniciada a execução, né, uma vez iniciada a parte da execução, surgem alguns remédios jurídicos pelo qual a gente pode refutar essa execução. Seria a impugnação, cumprimento de sentença ou os embargos à execução, dependendo da maneira como se inicia a fase de execução. Então, um embargo à execução, que é o que a gente vai dar um enfoque agora, é uma ação. E essa ação ela pode ser proposta pelo devedor para discutir a execução do credor. Então, aqui o que é que acontece? O reclamante, ele inicia a execução e o devedor entende que há ali algum excesso, alguma nulidade, alguma impropriedade no título executivo. Então, é proposta os embargos à execução como ação autônoma, distribuída por dependência ao juízo que prolatou, né, que iniciou a execução. Então, quando estiver realizando a peça, é interessante que no direcionamento, lá na parte que você vai estar se dirigindo à autoridade judicial, seja encaminhado para o juízo no qual tramita a execução. E o objetivo vai se discutir as relações do pagamento. Aqui não cabe mais as partes questionarem, por exemplo, se é ou não cabível, se há ou não direito àquela verba. O que se questiona, na verdade, são os valores, né? Ou então a forma como se deu uma eventual penhora. Por exemplo, a gente sabe que numa execução, havendo bloqueio, penhora, às vezes se penhora um bem imóvel, que é um bem que é de trabalho, ou um bem de família, por exemplo, ou então alguém que é alheio à relação processual inicial, não fez parte do processo de conhecimento. E aí os embargos à execução, eles vão se aplicar a isso. Eles vão ser apresentados, como eu disse anteriormente, separado do processo de conhecimento, porque foi no processo principal que foi discutido se o pagamento era devido ou não. Então, a gente vê o que é que eu posso discutir nos embargos à execução. O 884, parágrafo 1º da CLT, é esse dispositivo que é bom que vocês tenham já bem localizados na CLT de vocês. Diz que a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão de acordo, quitação ou prescrição da dívida. Ele vai mexer em quê? Eu celebrei um acordo na justiça e esse acordo não foi cumprido. Eu tenho até o título, né, algum título judicial a ser, e aí a parte não cumpriu. Então, eu não vou mais discutir em sede de embargos se aquelas verbas deveriam ser deferidas ou não. Eu não entro nessa parte de matéria, de direito. Aqui eu vou discutir os valores, né? Eu não vou mais falar, como a gente diz em sede de embargos, eu não discuto mais matéria de fato, nem as provas produzidas durante a fase de conhecimento.
Aqui não cabe eu argumentar, por exemplo, se o depoimento de uma testemunha não foi favorável ao deferimento daquelas verbas. Isso é matéria de recurso ainda ordinário. O embargo à execução, ele vai estar relacionado muito ao quê? Um excesso, né? Um excesso na execução, um erro de cálculo aí. Se de repente os parâmetros apresentados na execução, eles não estão condizentes com o que foi disposto no acordo ou na sentença, então eu me utilizo dos embargos para questionar esse excesso. E se por exemplo, um bem de família foi a minha casa de morada, ela foi penhorada, ou então, caso eu não integre mais a sociedade da empresa, por exemplo, eu fui sócia em uma empresa, essa empresa, eu saí do quadro dela, do quadro societário, e anos depois ela contratou uma pessoa, essa pessoa prestou serviço para a empresa, não teve as verbas devidamente adimplidas, entrou com a execução, entrou com a reclamação trabalhista, a empresa foi condenada. Só que não se localizou bens da empresa. Caberia aqui o quê? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Havendo essa desconsideração da personalidade jurídica, né, vai para os sócios. E aí, muitas vezes acontece o quê? De pegar o contrato social, ele não está atualizado, pegou o contrato social inicial, às vezes acontece muito, sai bloqueando, penhorando os bens de todo o quadro societário, ainda que a pessoa não tenha usufruído daquela mão de obra. Ou então pegou imóvel de moradia, algo essencial assim. Então, nesse caso, eu posso me utilizar dos embargos à execução, como também quando há o excesso. Por exemplo, é fixado o parâmetro da sentença e quando eu realizo os meus cálculos com o meu índice de atualização, eu verifico que o valor que está sendo executado é superior ao devido. Então, tudo isso pode ser arguido em embargos, mas é importante o quê? Quando eu falo em excesso à execução, eu tenho que apresentar a planilha de cálculo destacando o quê? Qual o valor que eu entendo que é devido. O prazo, né, para a interposição dos embargos seria de 5 dias, a contar da notificação da penhora, como tem no artigo 884 da CLT. E é imprescindível que haja a garantia do juízo. O que é a garantia do juízo? Eu informar, né, eu depositar no judiciário, em uma conta judicial, eu faço um depósito judicial do valor que eu entendo que é devido. Isso é uma forma de evitar os embargos meramente protelatórios. Então, se eu entendo que há excesso na execução, a minha execução é de torno de R$100 mil, mas eu entendo que o devido é 70 mil. Ao interpor os meus embargos, eu vou lá e garanto o juízo, né? E após o julgamento dos embargos, o valor, o crédito vai realmente para o reclamante. Se o juízo não tiver garantido, eu não posso embargar a execução, né? Então, é um pressuposto dos embargos à execução a garantia do juízo. Então, para a confecção dessa peça, para que eu realize a peça de embargos à execução, eu tenho que prestar atenção em quê? Para onde eu estou direcionando os meus embargos. O juízo competente vai ser aquele no qual já tramita a execução. Eu tenho que demonstrar a tempestividade dele, né, que ele respeitou o prazo dos 5 dias após a penhora. Eu tenho que garantir o juízo, ou seja, para que eu embargue, eu tenho que depositar o valor. E é importante que você mencione isso na realização das peças. E aí vai para a parte realmente técnica de direito. Houve excesso, o valor que está sendo exigido é superior ao que é devido. O bem que foi penhorado é um bem de família, a pessoa que está sendo executada não caberia ali. Então, são pontos a se observar, a se destacar no embargo à execução. Gente, é isso. Uma excelente prova para vocês. Eu espero ter ajudado com essa revisãozinha aqui rápida.
E qualquer coisa a gente está à disposição para as dúvidas e demais forcinha aí na prova. Lembrem de levar o vadimeco, a canetinha, tudo de bom, viu? Excelente prova.